E aí, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui fala o Brownie, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma primeira, digamos, tentativa um pouco mais forte do Botafogo no mercado nessa janela de transferências. Estamos falando aqui no dia 23 de dezembro de 2023, estou gravando esse vídeo por volta das 3 horas da tarde. Estamos falando do Botafogo buscando um jogador revelação do Boca Juniors, tá legal, rapaziada? Atleta com passagens nas categorias de base da seleção argentina, um jogador de Buenos Aires, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação, um jogador que é um meia atacante, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre os números dele, né? Como é que ele vem jogando nos últimos anos, né? Ele que é tratado como uma joia, uma promessa do futebol argentino, tá? E também vamos falar do assunto goleiro, tá certo, pessoal? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Bom, primeiro de tudo sobre goleiro, tá? A atualização sobre a meta do Botafogo, que nesse momento, né, tem o Gatito como principal goleiro, já que o Lucas Perry está se transferindo para o Lyon, junto do Adrielson, beleza? O Botafogo tem como prioridade contratar um goleiro nessa janela de transferências, tá certo? E aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, a gente viu aí que o Botafogo ele estava tratando, o Botafogo estava lidando com a possibilidade de contratar o goleiro João Paulo, da equipe do Santos. O que acontece? João Paulo foi um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo rebaixado com a equipe do Santos. Tem um salário mais alto, há quem diga que ele ganha ali por volta de R$500 mil por mês, e o Santos não vai ter como, né? Vai ter muitas dificuldades, aliás, de arcar com esses salários mais altos. Tanto é que o Soteldo está indo para o Grêmio, o Dodi está indo para o Grêmio. Existe a possibilidade de outros jogadores não ficarem no Santos. O Marcos Leonardo dificilmente fica. Jean Lucas dificilmente fica. Então, assim, cara, o João Paulo estava nessa lista de jogadores que tem um salário mais avantajado. Mas tem um porém. João Paulo é um cara muito íntegro, né? E um cara muito apaixonado pelo Santos. É um caso até parecido, né? Eu não estou falando que é parecido pela qualidade, ou até pela idade, até porque o Jefferson já era um goleiro mais velho. Mas uma situação parecida, né? O Botafogo... Botafogo foi rebaixado, todo mundo pensou, bom, agora o Jefferson vai embora, né, goleiro de seleção brasileira, vai buscar novos ares. Não, ele ficou no Botafogo na segunda divisão, tá? O próprio Botafogo, o próprio João Paulo, ele estava falando exatamente isso, né, que ele gostaria de ficar no Santos e reduzir o seu salário, né? Mas o Santos estava vendo uma possibilidade disso acontecer. Se não desse, ele ia para outros clubes e o Botafogo era uma possibilidade dessa, mas ele deve ficar no Santos. Essa é a atualização. Porém, a informação que meu amigo Matheus Medeiros traz, e ela é verdadeira, tá? É de que o Botafogo, ele tratava da possibilidade de contratar o João Paulo, só que o João Paulo não era a primeira opção. O João Paulo é uma outra alternativa para um goleiro que o Botafogo está buscando, tá? E existe, né, a possibilidade desse goleiro ser um jogador mais experiente, rodado e gringo, tá certo? Então, é importante a gente falar sobre isso. E muito se fala que esse goleiro ele pode ser até o goleiro da LDU, né? Eu não estou colocando aqui no título do vídeo e tudo mais, que a gente ainda não tem informação concreta. Eu já falo que eu não coloco nomes aqui, né? Pelo menos no meu canal, eu adoto essa linha. Se não é um nome que tá, tipo assim, muito concreto, ó, a gente sabe que ele tá no radar, a gente sabe que ele tá sendo sondado, a gente não coloca, né? Mas a gente tá falando do Alexander Domingues, de 36 anos, goleiro titular da seleção equatoriana e goleiro campeão da Copa Sul-Americana pela LDU, pegou tudo contra o Fortaleza e foi o herói da disputa de pênaltis. É um goleiro que, na minha opinião, vai nessa linha daquilo que o Botafogo precisa, cara, que é experiência, currículo vencedor e, evidentemente, qualidade, beleza? Agora, saindo um pouquinho do gol e indo para essa possibilidade no meio campo, né, de um meio atacante, o Botafogo está buscando mais um jogador para atuar naquela faixa da meia central, além do Eduardo, e esse atleta de 21 anos é Christian Medina, do Boca Juniors. Foi um dos destaques do Boca na última Copa Libertadores, em que o Boca foi vice-campeão para a equipe do Fluminense, e tá aqui, a gente vai ler a matéria que foi feita
né, pelo Globo Esporte. O Botafogo formalizou uma proposta, não é que o Botafogo tem interesse, o Botafogo fez uma proposta, é isso que eu quero. Eu não quero ficar comentando que o Botafogo tem interesse. Interesse eu tenho em várias coisas na minha vida, só que, porra, não tem possibilidade, né? Porra, tem que fazer a proposta, tem que ir atrás, né? Então, o Botafogo fez essa proposta pelo Christian Medina. O jogador tem contrato com o Boca até o fim de 2027, ou seja, um contrato bem longo. É um cara que teria mais 1, 2, 3, 4 temporadas pelo Boca e foi destaque na última temporada. Os valores da negociação não foram revelados. Segundo a apuração do GE, a cláusula de venda do jogador é na casa dos 15 milhões de dólares. E parece que o Botafogo pode ofertar, de acordo com a imprensa argentina, por volta de 8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais. Seria a primeira grande contratação do Botafogo. Acho que entraria com certeza, né? O Botafogo não efetuou a compra do Luiz Henrique, viraria a maior compra da história do Botafogo se fosse efetuada por esses valores, tá legal? Aos 21 anos, Christian acumula passagens por seleções de base da Argentina, chegou ao time profissional do Boca em 2020, desde então acumula 130 partidas, 6 gols marcados, e na última temporada ele teve os seus melhores números. O jogador, né, se você pegar aqui, ele teve um total de 5 gols e 4 assistências, tá? Em 50 jogos. Pô, Bruno, mas isso é pouco. Não se você pegar a minutagem, né? Você pega os últimos jogos do Christian, né? Você dá uma olhada. Ele jogou... Aí, realmente, no último jogo contra o Godoy Cruz, ele foi titular. Jogou 78 minutos. Foi substituído. Jogou 26 minutos contra o Estudiantes. Jogou 45 minutos, jogou um tempo contra o Newell's Old Boys, jogou 60 minutos contra o São Lourenço, entrou em campo no segundo tempo contra o Racing, tá? Então, assim, inclusive o Christian, ele foi titular, né, da equipe do Boca contra o Fluminense na final da Copa Libertadores, e o Fluminense perdeu, né? O Fluminense venceu por 2-1, ele foi titular. Inclusive, ele deu a assistência pro gol. É ele que dá o passe, acha o Advíncula, que corta pro meio e chuta. O último gol dele foi marcado lá no dia 18 de agosto contra o Platense. Ele marcou um gol e deu uma assistência numa vitória pelo placar de 3-1 do Boca Juniors. Tá legal? É um jogador ainda em maturação. Se o Botafogo imagina que dá para comprar por esse valor, é porque imagina que dá para revender por um valor ainda maior. Lembro muito do caso do Enzo Fernandes, né, que eu lembro que o São Paulo, o Flamengo falou, pô, não vale isso tudo, não vamos pagar. E aí o River Plate vendeu por uma fortuna pro Benfica, e do Benfica ele foi por um caminhão astronômico de dinheiro. Se eu não me engano, até hoje o Enzo Fernandes é a contratação mais cara da história da Premier League pro Chelsea. Então é isso, rapaziada, não tenho mais muito o que falar. Um atleta de 21 anos, né? E aquilo, cara, independente de ser uma aposta, de ser um jogador mais jovem, mais consagrado, se o Botafogo quiser contratar em qualidade para a Copa Libertadores, ele vai ter que abrir, né, o bolso. Não tem jeito. Um abraço e fui.